Bom dia, torcida vascaína. Tudo bom com vocês? A pergunta de hoje é: o Vasco pode sonhar com a Libertadores de 2026? O que você acha? Comenta aí, compartilha. Vamos analisar o nosso elenco e os outros elencos para saber se o Vasco pode continuar, né? No vídeo a seguir a gente vai falar sobre isso. Então, hoje, tendo em consideração das Copas, dos times que ganham, normalmente no brasileiro sempre fica o G8, né? Onde a gente tem uma espécie de pré-libertadores com o oitavo, sétimo e sexto colocado, e o quinto, quarto, terceiro, segundo e o campeão vão direto para a fase de grupos, né? Vou dar como exemplo no passado o próprio Corinthians. O time que brigou praticamente todo o campeonato para não cair, nas 10 ou 12 últimas rodadas finais, o Corinthians conseguiu alcançar o G8 e conseguiu se classificar para a pré-libertadores. O Corinthians ontem até conseguiu ganhar de 2-0 do Barcelona de Guayaquil na pré-libertadores, mas tinha perdido o primeiro jogo de 3-0. Então o Corinthians está eliminado da Libertadores. O que eu quero te dizer com isso? Hoje, time de primeira prateleira mesmo no Campeonato Brasileiro, a gente só tem Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E o Cruzeiro tem muitos medalhões, mas é um time que não conseguiu nem chegar na final do Campeonato Mineiro. Com isso, nós vascaínos, analisando, será que a gente consegue pegar um G6? Eu acho que hoje o time do Vasco, pensando rápido assim, a gente consegue ficar no G10. Ano passado nós ficamos no G10 com um time que era inferior. Esse ano o time tem até um pouco mais de entrosamento pelas peças que chegaram e as que ficaram. Então a gente pode pensar ali no G8, G7, G6. O ideal é G6. O time do Vasco tem o Léo Jardim, goleiro de seleção, já foi convocado. Excelente goleiro, os últimos 2 anos ele vem sendo top 3 do Brasil. A zaga do Vasco vem começando a se firmar com o João Vitor e o Lucas Freitas. A gente ainda tem o Marcelo Lemos e o Lucas Oliveira. O Vasco está começando a montar um setor defensivo interessante. Na lateral direita a gente tem o PH e o Pumita de reserva e temos o Lucas Piton e o Vitor Luiz. Na volância hoje a gente tem Hugo Moura, Matheus Cocão, temos o Paulinho, Tietê e Jair. Podemos também jogar ali com o Maxime, que parece que vai ser recuado. O Vasco hoje tem pelo menos 6 bons volantes, né? Meio campo, meio atacante, meia de criação. A gente tem Nuno Moreira, Garré, Felipe Coutinho, Payet, que ainda está no elenco, ainda tem que contar com ele. A gente tem um meio campo interessante. Tá o Estrela para voltar também. E no ataque a gente tem Pablo Verrete, Adson tá voltando, DVD tá voltando, Lloyd Augusto, Ryan. O Vasco tem boas opções, inclusive esse ano nós estamos na Sul-Americana, quem sabe não ir para uma Libertadores ganhando uma Sul-Americana. O Vasco tem peças importantes até para poder fazer uma excelente Sul-Americana esse ano. Vai depender de como o grupo vai reagir, suportar a pressão, como a gente sabe que sempre é complicado, mas a chance é real e existe. Hoje o Vasco pode conseguir vaga na Libertadores pelas 3 competições: Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. O que a torcida do Vasco hoje pede é um G6. A gente sabe que para brigar por título esse ano ainda é muito difícil, mas um G6 a torcida ia parar o Rio de Janeiro e o Brasil para comemorar a volta do gigante para a Libertadores, qual a gente não frequenta desde 2018. Então essa é a minha análise rápida, falando a nível G6, né? Eu acho que o Vasco engrenando... e uma coisa muito importante, que o Vasco não abra mão de jogar nenhum jogo em casa que não seja em São Januário. Vasco e Flamengo, mando do Vasco, São Januário. Vasco e Botafogo, mando do Vasco,
São Januário. Vasco e Fluminense, mando do Vasco, São Januário. A gente sabe que no final do campeonato, esses 3 jogos aí podem ser 9 pontos a mais para o Vasco. E isso faz toda a diferença hoje no resultado final. Sabemos que hoje com 60 pontos a gente pode alcançar a Libertadores. É isso, rapaziada. Gostou? Compartilha, deixa o like, comenta, curte, manda pra geral aí. Valeu? Saudações vascaínas. Tchau!